A Copa do Mundo está de volta e, além da paixão pelo futebol, resgata o sentimento de nacionalismo. Ainda existe patriotismo, homem cívico? O brasileiro conhece e respeita os símbolos nacionais? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Marcos Henrique Caldeira Brant, da 11ª Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte. Dr. Marcos é magistrado há 20 anos e já passou por 4 comarcas: Teixeiras, Nova Era, Santa Luzia e Belo Horizonte. É também um estudioso dos símbolos nacionais e prepara livros sobre o assunto. Dr. Marcos, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos também no programa a participação dos quadros Pensamento Universitário, no qual estudantes da Faculdade Pitágoras hoje farão perguntas para o senhor sobre o tema do dia. E também teremos no terceiro bloco o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicação, sugestão de leitura para os nossos telespectadores. Pois bem, doutor Marcos, vamos começar pela Copa do Mundo que está aí vibrando. Ela realmente tem essa mistura de paixão pelo futebol, nacionalismo, patriotismo? Sim, geralmente o povo brasileiro tem uma cultura, né, digamos assim, de patriotismo, né, de reverenciar seus valores, né, seus antepassados, seus heróis, seus feitos históricos. Geralmente esse nacionalismo, né, esse patriotismo, ele se aflora em épocas de Copa do Mundo, né, em competições desportivas. E nós temos ainda a mistura de um herói como, de repente, um Kaká, ao lado do Tiradentes, por exemplo. Os nossos heróis ficam no mesmo nível. Agora, o brasileiro, você acha que ele conhece, aí sabe da existência dos símbolos nacionais, os respeita? Sim, infelizmente é pouco conhecido, né? Os símbolos nacionais são poucos conhecidos. Isso devido ao fato de não ter uma difusão, né? Uma ação governamental de forma efetiva para difundir e valorizar esses símbolos nacionais, que são aqui 4. Sim, é uma educação cívica, no caso, Sim, né? Agora, só ia falar, eu interrompi, mas quais são esses símbolos, então, por favor, doutor Brant? Os símbolos nacionais e como que eles devem ser usados? Existe uma lei para isso? Sim, os símbolos nacionais são 4, inclusive são dispostos na Constituição Federal. Parágrafo 2º, artigo 13. São pela ordem de importância a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais ou brasão da República e o selo nacional. A lei parece que é dos anos 70. É uma lei atual, ela precisa de ser atualizada num contexto até político novo que nós vivemos? A própria sociedade mudou? Ou você acha que ela é um valor permanente? Sim, os símbolos nacionais são dispostos pela Constituição Federal. E a lei ordinária, remete à lei ordinária para disciplinar esses símbolos, né? Não só como a forma dos símbolos, o uso e o devido respeito. Atualmente está em vigor a Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971. Foi uma lei elaborada numa época política, né, do regime militar. Mas a lei está em vigor, houve várias alterações sobre determinados artigos dessa lei. A última alteração ocorreu no ano passado, em que se disciplinou que deveria ser cantado o hino nacional uma vez por semana nas escolas públicas e particulares do ensino fundamental. E também houve uma alteração determinando que ao lado da bandeira nacional também fosse hasteada a bandeira do Mercosul, como ocorre na Comunidade Europeia, na União Europeia. Perfeito. Então, você falou, são 4 símbolos, né? A bandeira, o hino nacional, pela ordem, pela hierarquia, seria o brasão das armas e o selo nacional. É o último. Perfeito. Agora, nos dias de hoje, doutor Brant, o senhor avalia, existe ainda o civismo, o amor à pátria, ou isso é coisa antiga? Como é que o senhor avalia isso no sentimento nacional hoje? Atualmente, né, como disse anterior, não existe esse sentimento arraigado, né? É uma questão de cultura nossa, do brasileiro. Isso se deve ao fato das escolas não investir, né, no aluno. Isso quer dizer, desde a educação infantil... Você começa na escola. Médio, sim, deve-se começar na escola, né, na educação infantil, né, na educação fundamental, no ensino fundamental e no ensino médio. E qual que é a importância, doutor Marcos, dessas manifestações na vida de um povo? Isso aflora, né, o sentimento patriótico, né, o sentimento de amor à pátria, né, a brasilidade, né, o orgulho nacional. Né, isso é muito importante para qualquer país, ter esse orgulho nacional. Agora, o senhor falou que existe uma lei até regulando o uso desses símbolos nacionais, você falou um pouco da bandeira. Como é que ela deve ser usada realmente? Como disse anteriormente, né, a lei 5.700 ela está em vigor
embora sofreu várias alterações ao longo dos seus anos, são 39 anos, ela foi recepcionada pela Constituição, né, Federal de 88, e ela é uma lei múltipla, né, ela fala a respeito tem normas administrativas, norma administrativa, norma penal e norma processual. Ela diz ali a respeito de como deve ser confeccionada a bandeira, o hino, né, como deve ser escrito o hino, cantado o hino nacional, como deve ser confeccionado as armas nacionais ou o brasão da República, como deve ser confeccionado o selo nacional. Então ela disciplina, né, de forma detalhada justamente o uso, a confecção, o uso e o respeito a esses símbolos para que eles não caiam, né, na banalidade, para que não banalizem, né, para não descaracterizem. A gente vê pelas ruas algumas bandeiras brasileiras sendo vendidas, alteradas em sua forma, às vezes com o escudo, tira aquela esfera celeste e coloca ali o escudo num tipo de futebol. Isso é proibido? Sim, é comum. Isso, pela lei atual que está em vigor, isso é proibido. Isso configura até um delito, ou seja, uma contravenção penal. E quem fiscaliza isso? O próprio poder público, né? A polícia. Por meio da polícia militar, sim, no caso? Polícia militar, polícia judiciária. Existem outras formas de proibição pública também, de usar como ornamento, roupa. Sim. Fazer dela uma peça qualquer. A bandeira ela deve ter o devido respeito, deve ser usada com o devido respeito, né? Ela é um símbolo nacional e um símbolo de domínio público, né? Qualquer cidadão pode usar a bandeira, mas desde com o devido respeito. Então, pela lei atual que está em vigor, tá? Eu volto a reafirmar que é uma lei polêmica, né? Só para ter aqui, para ilustrar, existem mais de 80 a 85 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional visando modificar diversos dispositivos dessa lei. Alguns falam que essa lei é até inconstitucional, dado que afronta o princípio, né, o direito de liberdade de expressão e pensamento. Mas a lei está em vigor e deve ser cumprida. Então não se pode fazer bandeira nacional de roupa, de vestuário, não pode colocar bandeira nacional sobre uma mesa, né, não pode fazer inaugurações, né, com a bandeira nacional, tampando símbolos, tampando imagens, tampando placas, isso tudo é proibido, é vedado. E se não cumprir, né, o caso desse descumprimento, é passivo de sanção penal. Ok, doutor Marcos, vamos fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco só voltasse a falar sobre as formas de utilização dos símbolos nacionais e as sanções previstas em caso de uso indevido. A gente volta em instantes.